Já pensou em empreender, ganhar dinheiro, chutar seu chefe e ir para uma vida nova? Se você não quebra nada empreendendo, tá fazendo errado, né? A gente sente quando o aluno tá inseguro e ele fica fazendo um curso atrás do outro e não implementa, né? Pô, passei mal na primeira vez que eu fui dar aula. A IA é só para quem é do digital, a IA é só para quem trabalha tech, é só para quem é novinho. Muitas empresas vão precisar de gente que sabe usar a IA além do ChatGPT. Todo mundo fala que sabe mexer no Instagram, todo mundo sabe, aí você mexer no Canva, mas em que nível de profundidade? Se você não fizer, você tá deixando muito dinheiro na mesa. É legal a gente se dar esses conselhos, né? Que a gente não conseguiu dar lá atrás, mas ter essa consciência de como tá funcionando hoje e como deu certo. No final deu certo. Você já quis entrar pro digital, mas não sabe por onde começar? Já olhou curso na internet e ficou batendo cabeça? Já pensou em empreender, ganhar dinheiro, chutar seu chefe e ir para uma vida nova? Então hoje a gente vai falar sobre isso, sobre IA, sobre empreender. E eu tô aqui com o Ricardo Marcilli. Eu sou Viviane Faria, professora da M2BR Academy. E eu tô aqui com uma pessoa que está no mercado há muito tempo. Já passou por muitas empresas, grandes empresas. E eu vou deixar ele contar para vocês um pouquinho da história dele e o desafio de ensinar IA. E para você que está empreendendo, aprender um pouquinho por onde começar nesse mundo. Sejam bem-vindos ao Trabalhando no Digital. E aí, tudo bem? E aí, Vivi, beleza? Finalmente, né? Recebi o convite para participar aqui do programa, né? Finalmente, né? Finalmente. Ricardo, vou começar como todo mundo aí que eu entrevisto. Eu gosto de deixar ali a pessoa que está assistindo ciente de quem é você aí na jornada. Como é que foi? Me conta um pouquinho da tua jornada de forma aí resumida. Para quem está chegando no digital e ainda não te conhece. Resumido é complicado. Então, eu comecei, acho que lá para 2005, 2006. Depois de uma tentativa frustrada de ser um administrador, que foi a faculdade que eu me formei. E aí tinha um negócio acontecendo chamado marketing digital, marketing na internet nessa época, e começaram a surgir as primeiras agências digitais. E eu achei que combinava tecnologia com gente, com marketing, e aí recebi um convite e acabei me metendo nesse mundo. Passei por algumas agências, na época que tudo era mato, e depois eu acabei me juntando com a galera da M2BR, e enfim, e aí a gente começou, né, com pouca gente, com uma salinha lá no centro, e foi evoluindo até se tornar aí uma das agências independentes mais relevantes do Rio de Janeiro. Até chegar aqui no Largo do Machado. Até chegar no Largo do Machado. Flamengo, né? Tem É. a briga de onde Exatamente. onde estamos. Exatamente. Né? Em que momento dessa jornada você falou, vou empreender? Depois de ter passado pela PUC, pela FGV, agora eu vou empreender e ninguém me segura. Cara, eu sempre... É pra falar a verdade aqui, né? É, pra falar a verdade. Sem filtro, não é Roy sem filtro, mas é sem filtro. Então, eu sempre tive um pouco de problema com a autoridade, sempre fui meio rebelde. Eu sempre fiquei meio chateado de cumprir ordem quando eu achava que não fazia sentido. Então, desde cedo, eu comecei a entender que empreender era pra mim. Um pouco menos por propósito, depois acabou virando, mas pra mim era mais sobre liberdade, sobre fazer o que eu achava que era certo e não ter chefe e ter essas... Depois eu fui descobrir que Tem chefe. que ter chefe às vezes é até melhor. Mas eu fui muito nessa pegada de tipo, sou rebelde, quero fazer as coisas do meu jeito e enfim. E tem esse lado, mas tem o outro lado também que é muito duro quando você empreende, né? Você chegou a quebrar antes? Ter alguma coisa antes? Tipo, vou tentar isso aqui, não deu certo ou não? Já foi direto? Cara, a gente sempre quebrou várias vezes, assim, né? A gente já teve momentos bem difíceis. Eu, no pessoal, na verdade, empresas depois da M2, eu já quebrei algumas startups, mas assim, não era a minha empresa 100%, né? Mas enfim, negócios que eu ou investi com tempo ou grana, ou os dois, e que quebraram, é normal, né? Se você não quebra nada empreendendo, tá fazendo errado, né? A gente vai falar um pouquinho sobre investidor anjo, que o Ricardo é também, sobre o mentor, né, de startup, então tem muito assunto hoje. Tem bastante coisa. Hoje tem muito assunto. Mas dentro de ter começado a empreender e do que você ensina hoje como professor da M2BR, o que você acha que tipo, você gosta de passar para os alunos que não te falaram lá atrás? Que empreender não é esse conto de fadas
que as pessoas pintam por aí, né? É aquilo. Você vai trabalhar da praia, vai ter seu horário e vai ser tudo ótimo e os ganhos são ilimitados, né? E você vai para a internet, é um mar de oportunidades e vai ficar rico rápido. Assim, cuidado com essas promessas, né? Pode acontecer, mas é raro, né? Normalmente, quem tem sucesso no digital tem sucesso depois de alguns anos de trabalho, aprendendo, fazendo conexões, e aí que as coisas começam a se acumular e né, de uma hora para outra, entre aspas, você tem sucesso, mas tem uma base gigantesca ali que você deve construir antes, né? Você vai subindo ali. Eu brinco que é subir a montanha-russa. Você tá subindo o carrinho da montanha-russa, É. você vai. Tipo, ué, mas tá indo, tô aprendendo, tô aprendendo, tô aprendendo. E a hora que começa, funciona, vai lá no alto, mas tem seus baixos também. Tem Tem. o looping que você tem que se virar nos 30, né? É bem por aí, né? Exatamente. Hoje, você, para quem tá aprendendo aqui no digital, para quem empreende, você recebe muita pergunta? A galera que está começando, qual curso eu devo fazer, o que eu devo fazer. Demais. Você tem alguma coisa para dizer aqui para a galera, no sentido de você consegue perceber a diferença de quem vai implementar e quem vai ficar só ali consumindo? Esse aqui eu acho que tem mais características de que vai tocar para frente, ou esse aqui. E para esse aluno que está só ali acomodado, o que você recomenda? Cara, muita coisa, assim. Eu acho que a necessidade é a mãe das invenções, né? Já tem esse ditado. E eu acho que tem um pouquinho muito da pessoa que precisa muito e que já esgotou uma série de oportunidades, assim. Então, eu acho que esse é um perfil que normalmente dá certo. É quem já foi rejeitado pelo mercado ou quem às vezes já estava no mercado há muito tempo numa empresa grande e já não está mais conseguindo se recolocar. Ou pessoas que, enfim, têm alguma dificuldade muito grande de relacionamento com outras pessoas, querem fazer seus próprios horários, etc. Então, acho que tem algumas características pessoais que fazem essa pessoa não ter muita alternativa e mergulhar fundo ali no digital, né? E eu acho que tem características pessoais que depois de um tempo você vai conversando com as pessoas e vai vendo, né, que a pessoa às vezes é descolada na vida, resolve as coisas, dá um jeito, e eu acho que isso acaba indo muito pro lado profissional, assim. Eu acho difícil, acontece, mas eu acho difícil quem separa muito, assim, né? De como é na vida, de como é na empresa. E tem várias crenças limitantes também, né? É. Eu era bandeirinha CLT total, era na indústria farmacêutica, né? Dava carro, dava aquele ticket de restaurante alto, tablet, computador, celular, uma algema também. Mas tava tudo na minha zona de conforto. E aí eu saía dos empregos para poder viajar. Então eu juntava ali, porque eu era formada em turismo e hotelaria, mas não era feliz, né, no que eu fazia. Uhum. E aí eu saí um ano que eu trabalhava no Hilton. E aí saí para viajar para Europa. Quando eu voltei, teve a pandemia. E eu falei, agora? Não arranjo outro emprego em hotel nenhum, não tem mais agência de turismo, os eventos pararam. E eu falei, agora eu preciso focar no digital. Eu já estava fazendo faculdade de marketing, já era aluna aqui. E aí eu lembro de ter vários vídeos que eu até postei no LinkedIn depois, chorando dentro do carro, procurando emprego e pegando um carro emprestado do meu namorado na época para poder ir procurar emprego de máscara. E até que eu comecei a gravar os meus vídeos. E aí, quando eu comecei a gravar os vídeos, falei, agora vai. Vamos gravar, não tem jeito. E aí comecei a aparecer ali, aquele bem celular velho, iluminação ruim do quarto. Mas as coisas começaram a acontecer. E aí um amigo vai indicando pro outro, que aí tinha um médico que estava precisando, e aí não sei o quê. E aí foi começando. E hoje, assim, sou bandeirinha total empreender, né? Sou até apresentadora de um podcast para isso, para trabalhar no digital, para empreender, com esse foco. Mas eu acho que a gente sente quando o aluno está inseguro, ele fica fazendo um curso atrás do outro e não implementa, né? Olha o que você falou, né? Você deu o passo para frente quando... Apertou. Né? Quando a vida decidiu para você, queimaram as suas pontes ali atrás, você não tinha muito o que fazer e, cara, vai ou racha, assim, né? Então esse é o jeito difícil, é o jeito na dor, né? Acho que tem gente que já tem naturalmente uma capacidade de decidir e focar, mas acho que é raro, né? Quem consegue ter disciplina e falar, cara, vou fazer isso já saber o que pronto. quer desde o começo. E tem as outras formas que são mais fáceis, que é muito do que a gente acredita na M2BR Academy,
que é através de cursos do poder da comunidade, que é através de mentorias, às vezes individuais, às vezes em grupo, porque ajuda muito. Fazer sozinho normalmente é muito difícil, né? Você empaca, você fica com medo. Se você já tiver pelo menos uma outra pessoa ali do teu lado, ou às vezes uma turma que tá todo mundo fazendo junto e que tem trabalho, que você tem a responsabilidade, às vezes, de fazer alguma coisa que teu grupo depende de você. Você vai dando aqueles pequenos passos, né? Baby steps que a gente chama. E quando você olha, você já está fazendo, né? Acho que a maior dificuldade é a inércia. Sabe, sair daquela paralisia inicial de fazer o primeiro vídeo, de conquistar o primeiro cliente. Eu vejo que quando as pessoas finalmente conseguem fazer isso, uma boa parte delas acaba deslanchando. Mas muita gente ainda fica presa ali naquele fantasma de fazer curso e de pensar como é que vai ser e planejar e não dar o primeiro passo, né? Mas acho que o primeiro passo é fazer o curso. Porque para quem tá começando no digital, vê se você concorda comigo. Para quem tá começando no digital e não, assim, não tem esse... Porque, por exemplo, minha irmã, ela sempre quis ser médica, enfermeira. Na verdade, ela sempre quis ser enfermeira, ela virou enfermeira. Mas ela já almoçava assistindo Operação de Nariz. E eu ficava apavorada. Então, tipo assim, era uma coisa de 13 anos de idade. Ela já sabia o que ela queria. Virava um caminhão lá na frente de casa, ela já parava o trânsito, separava as pessoas, pegava quem foi atropelado, mandava vir a ambulância. Ela já ia botando ali a ordem. Eu não, sempre fiquei ali meio perdida. E para quem tá chegando no digital, às vezes você começa a consumir conteúdo ali no digital, falar, eu posso trabalhar com IA, eu posso trabalhar com tráfego pago, posso fazer site, Então, eu acho que o curso te dá uma visão do mercado como um todo, né? Para você entender o que existe dentro do digital mesmo. Porque não é só o que, de repente, você está consumindo uma bolha, mas tem um mercado aí infinito de possibilidades dentro do digital. Pois é, aí tem a questão da curadoria, de você saber o que funciona, o que não funciona, você saber que você vai aprender com quem já estudou de tudo e implementou e colocou aquilo ali numa cadeia lógica de aprendizado. Acho que tem essa parte bem importante de você ter um grupo, de você ter mais gente estudando com você. E eu acho que tem esse olhar do professor ou do facilitador ou do mentor que também te cobra e que às vezes é bom ter uma pressãozinha fora, né? E tem um outro conceito que eu gosto muito que se chama custo-oportunidade, né? Que é o quanto você deixa de ganhar por não fazer alguma coisa. E às vezes o teu custo-oportunidade de não ter feito um curso, ele é maior do que o valor que você, por exemplo, deu num curso. Vou dar um exemplo. Cara, vamos dizer que você tem potencial de ganhar R$2.000 atendendo clientes. E aí o curso custa 1.000. Tá? Beleza, você fez o curso, gastou R$1.000 entre aspas, mês seguinte você está lá ganhando R$2.000 porque você está atendendo já os seus clientes. Cara, você não fez o curso, tá batendo cabeça, você tá vendo um monte de vídeo da pessoa A que diz uma coisa, depois a pessoa B contradiz a pessoa A, e você não sabe o que fazer, e aí você ficou paralisada. Basicamente, você economizou os R$1.000, mas você deixou de ganhar os 2.000 porque você não fez aquilo. Então, você teve um custo de oportunidade de R$2.000 e uma economia de 1.000, ou seja, você saiu R$1.000 em prejuízo. Então, é essa conta que as pessoas não fazem muitas vezes, né? Tipo, o tempo passa. Eu sempre falo, compre tempo e venda conhecimento. Às vezes é um período que você vai parar da sua vida ali, 6 meses para fazer um curso, mas no meio do curso você já está vendendo aquele conhecimento, já está se empregando, já está conseguindo cliente, o retorno vem. E é bom quando você vê, tipo, cara, tá acontecendo, tô implementando e as coisas estão acontecendo. Pô, muito bom. Muito bom. Pensando nessa questão de curso e tudo mais, vamos puxar um pouquinho por a IA, que tem muita gente que começa a buscar vídeo no YouTube ou assistir corte, porque a IA tem que aprender a IA. Ah, não, a IA é só para quem é do digital, a IA é só para quem trabalha tech, é só para quem é novinho. Isso é verdade? Não, tudo mentira. Tudo mentira. Te enganaram, ó. A IA, assim, pra mim, é a tecnologia mais transformadora das últimas décadas. Acho que a gente não tá nem no começo ainda. Tem vários estudos que dizem que vai ser tão transformadora quanto foi a energia elétrica, por exemplo, né? Imagina o mundo todo escuro e depois quando vem a energia elétrica. E aí tem várias coisas, né? Os acendedores de lampião nessa época, por exemplo, eles ficaram super preocupados, né? Mas ninguém nem sabia que ia ter uma profissão de eletricista, que ia ter empresas que iam fazer cabos de cobre, que ia ter toda uma indústria formada por conta da eletricidade e que a gente nem tinha ideia. Eu tentei fugir dessa pergunta, porque
qualquer corte que você vê hoje na internet, tem isso. A IA vai substituir profissões, você vai perder emprego. Não, vão criar outras profissões para as pessoas trabalharem, coisas que a gente nem imagina ainda, igual você está falando, lá na época da luz, mas que a pessoa vai se adaptar, mas ela tem que aprender para poder aprender a executar. Pois é, mas eu não subestimaria essa possibilidade que a IA tem de acabar com os empregos no curto e no médio prazo. E eu acho que quem não se atentar para isso e não estudar, inicialmente fazendo da IA uma aliada dela no dia a dia, cara, eu acho que tem uma chance boa de ficar para trás e se dar mal, assim, Vivi. Sim, não tiro isso. O que eu quero dizer é no sentido de vão acabar com algumas profissões, mas vão aparecer outras que a gente nem sim. sabe que existe. Exatamente. Né? E a gente já vê esse avanço aí nos últimos 2 anos. Tipo, a gente ainda tá no período beta, né? Tu concorda com isso? Que a gente ainda tá começando na questão da IA, a gente já vê muita coisa aí. Tem gente que já fala, nossa, tô saturado já de tanta informação. Mas é só o começo. Exatamente. Então, sempre tem a turma do dessa vez é diferente, né? Então, tipo, não, dessa vez a IA vai acabar com os trabalhos e vai acabar mesmo porque ela vai fazer tudo. Eu não acredito, eu acho que sempre vai ter alguma coisa nova que vai ser criada ou a gente vai dar um jeito, criativamente falando, nós humanos, de continuarmos sermos úteis. Né? Então você acha que, independente da idade, né? 20, 30, 50... Não, então, a IA, eu já defendo isso há muito tempo, assim. E não é uma ideia exclusivamente minha, né? Outras pessoas já falaram sobre isso, que me fizeram refletir, eu acho que faz sentido. Cara, a IA, ela é uma das primeiras tecnologias que ela não é etarista, pelo contrário. É uma tecnologia que quanto mais repertório você tem, quanto mais capacidade que você tem de perguntar, de analisar e de experiência, mais fácil e mais proveito você tira dessa tecnologia. Porque a IA basicamente é perguntar, é planejar, é esquematizar e ter alguém para executar ali para você, que sempre foi a dificuldade da tecnologia com a galera mais velha, né? Com a galera mais experiente. E dessa vez é como conversar com um colaborador, como conversar com um amigo. E se você é mais velho e tem mais experiência, tem mais repertório, você sabe como pedir, você sabe conversar, você sabe avaliar o trabalho, você sabe pedir correções. Então, a IA, para mim, é tecnologia que ela tende a beneficiar quem é mais velho, inclusive. Sim. Tem aquela história, né, do bem e do mal, né, dentro das IAs. Tem os Cavaleiros do Apocalipse que falam que não, a IA vai acabar com tudo, vai dominar o mundo, vai... Mas tem um lado bom. Então, assim, se você está começando agora nessa jornada, busque aprender. Busque pesquisar quais são as IAs, por que ajudaria no seu trabalho, em qual momento ali a determinada IA vai ajudar no teu negócio. E a gente tem um curso aí de IA também, não tem? Pois é, na verdade, quando eu voltei para M2BR Academy, dentro dessa trajetória doida aí, né, do meu tempo de empreendedor, eu fiquei na M2 muito tempo, na agência, fui dar aula na PUC, FGV, Infinet, como professor titular, professor convidado, curso livre, MBA de marketing digital, de comércio eletrônico. E aí, com base nisso, eu acabei criando na M2BR Academy, que nessa época, principalmente, a gente sentia muita falta de um ensino mais prático, que resolvesse realmente a demanda de mercado de já ter profissionais que saíssem de um curso já sabendo fazer alguma coisa útil, assim, né? Principalmente no nível estagiário júnior. E acho que mudou até um pouco isso agora, mas pensando há 6, 7, 8 anos, as faculdades elas não estavam preparadas para isso, né? Acho que a maioria não tá, né? Ainda tem as questões... Ainda é muito conceitual e atrasa muito na questão do, tipo, o cronograma da aula, às vezes se repete 2, 3 anos ali e a tecnologia já... Pois é. Eu que já assisti a aula de IA aqui das primeiras turmas, agora já preciso fazer a nova, porque já mudou tudo, a aula dele já é diferente. Exatamente. Então, de 6 meses para outros 6 meses, já mudou tudo. 3 meses, 2 meses hoje em dia, né? E aí, então a gente teve a criação da M2BR Academy com essa ideia mesmo, né, de ser algo, primeiro, para abastecer a própria agência na época. Então ela nasceu falando o seguinte: poxa, a gente quer pelo menos pegar alguns dos alunos
e transformar já em profissionais para a agência. E a gente vai ter o conhecimento técnico e a gente, como alguns professores vão ser da própria agência, a gente vai ter como se fosse uma super dinâmica de grupo ali, de ver como é que esses alunos trabalhavam. Então, a gente criou o M2BR Academy de uma maneira meio egoísta. Sinto muito dizer isso, mas foi meio que uma forma de ser um processo seletivo para a agência. Para criar funcionários, né? Mas no final deu certo e o negócio cresceu para o mundo todo. Foi tipo isso, a principal demanda foi essa, assim. E é claro, né, teve questão de autoridade também, mas realmente foi criado como um apêndice, como algo para o negócio agência, né? E aí começou a dar tão certo, começou a fazer tanta diferença na vida dos alunos e a gente começou a ter outras empresas através de cursos in company, contratando a M2BR, que acabou virando um negócio à parte que hoje, né, para muita gente é maior, inclusive, do que a agência, é mais conhecida e tal. Hoje a gente é mais conhecido até por ser uma escola do que pelo negócio da agência, né? Eu ia falar isso pra tem gente que a agência nem sabe que a agência existe, né? Pra quem chegou há pouco tempo, mas existe a agência também, tem 2 Instagrams, dá uma olhada lá. Então tem a agência M2BR, tem a escola, né? Hoje em dia eu nem tô mais na operação da agência em si, né? Tô 100% focado na M2BR Academy, que acabou virando minha paixão, né? Dei aula há muito tempo, e depois, quando eu criei a M2, meio que a M2BR Academy acabou ficando meu foco, né? Eu vou puxar a sardinha pro meu lado agora, hein? Que nem tá no roteiro isso. Mas me conta a sua experiência como criador de conteúdo pra M2BR. Foi tranquilo gravar vídeo? Não, né? horrível. As pessoas falam assim, não, o Ricardo agora tá ótimo, né? O Ricardo sabe fazer. Eu não sei fazer, professor, mas ele já sabe, ele é do digital. Começou assim ou não? Não, eu odeio. Eu não gosto, assim. Não sei se vocês percebem, mas... gravar vídeo especificamente... Isso aqui que a gente tá fazendo agora eu gosto muito. Trocar essa ideia. Trocar ideia, gravar podcast, fazer conteúdos mais profundos, poder conhecer mais das pessoas enfim, isso realmente é um prazer. Nesse momento tá sendo legal pra mim. Agora... Não tá amarrado aqui não, Não tô livre aqui. Essa parte eu gosto muito. Agora, a parte de fazer os anúncios, a parte de fazer os ganchos, os roteiros e gravar comercial e gravar conteúdo. Cara, essa parte, assim... A parte roteirizada que é engessadinha, né? Tipo, não posso dar muita enfeitada porque eu tô saindo do escopo do que é proposto. Cara, é um trabalho, tipo academia, assim, né? Você sabe que você precisa isso, se você não fizer, você vai ter consequências, né? Não vai ficar forte, não vai ficar com saúde, vai ficar com a autoestima mais baixa, possivelmente. E pro seu negócio é a mesma coisa. Se você começar a não gravar ou negligenciar isso, cara, você vai começar a faturar menos, você vai ter menos recorrência, você vai ter menos recall de marca. Então, você tem que encarar como se fosse um trabalho. E ainda mais quando você é uma empresa menor ou quando você é um empreendedor ou que depende muito da sua marca. Cara, se você não fizer, você tá deixando muito dinheiro na mesa. E nem todo mundo que faz gosta, ama. É tipo academia, só que a academia você pode até furar. Se você furar com o marketing da sua empresa, se você furar com o comercial da sua empresa, não adianta você pagar contador, declarar imposto de renda, porque faz parte do processo. Vou colocar um equipamento lindo dentro do teu espaço, do teu consultório, se você não vende aquilo ali. Exatamente. Então, meter a cara é importante. É muito importante e vai ficando menos pior com o passar do tempo também. Aí você começa a gostar, começa a ter os feedbacks positivos também. Você vai se sentindo menos ridículo na câmera. O feedback é legal, né? Porque você dá um confortozinho no coração. Eu tô passando essa vergonha aqui, mas a galera tá gostando. Dá. E aí depois as pessoas começam a falar, pô, quando começa a dar certo, eles falam, não, mas você tem muito talento, você já nasceu com isso. Eu falei, cara, você não sabe, né, como era ruim. Você já é desenvolto. E você não sabe como ainda é difícil gravar alguns tipos de vídeo, etc. Mas tem que fazer. E é importante dizer aqui que aquele videozinho de 1 minuto não foi gravado em 1 minuto. Pois é, às vezes o vídeo de 1 minuto demora horas, né? Pra você pensar no roteiro, no gancho, os takes que você tem que tomar, depois tem a edição. Enfim, quando vocês virem um vídeo, curtam, comentem, compartilhem pra ajudar os amigos creators. Coloca um apoio moral lá, né? Tá ótimo, Ricardo. Isso. É isso aí. Voltando para o assunto do IA, tem algum mito que você gostaria de falar, deixar claro aqui, ó, isso é mito. Todo mundo vem me perguntar isso, mas uma dúvida em comum? Cara, acho que o primeiro mito, pelo menos por enquanto, é que a IA vai fazer todo o trabalho para você.
Tem muita gente que vem com essa expectativa, né? E eu acho que o mercado ele é culpado também por conta disso. De ficar vendendo coisas do tipo, eu demiti minha equipe inteira de social media, eu demiti todos os meus designers e agora eu aperto um botão e meu fluxo automatizado já faz todas as postagens para mim e o meu Instagram tá ótimo. Aí você vê o Instagram do cara, ele tem Horror. poucos seguidores e 2 comentários. E tudo estático do mesmo jeito, aquela IA mal criada ali, que às vezes tem até erro de português. Então, não dá, gente. Vai substituir uma coisa ou outra, mas você tem que botar a mão na massa e tem que saber entender, dar o prompt certo, né? Exatamente. Então, assim, acho que esse é o principal mito, né? Que algumas coisas, claro, que você consegue substituir, automatizar, ajudar, mas acho que é muito vendido no mercado que é algo que você consegue substituir equipes inteiras e apertar um botão e que vai ficar no automático fazendo tudo para você e que você não vai precisar nem olhar, assim. Então, cara, IA não é isso. Tá muito mais hoje em dia, pode ser que mude, para um assistente, para algo que te acelere a fazer o que você precisa fazer, ou que te empodere a fazer coisas que você não conseguia antes, sei lá, tipo imagem, tratamento de post, etc. Ou escrever um texto, porque às vezes você, sei lá, é ruim de escrita e a IA te ajuda a te dar um norte. te faz um gancho legal, etc. Aí você pega aquilo e mexe. É muito mais sobre isso do que sobre delargar, como a gente chama, né? Tipo, É isso. toma aí, se vira. Pra quem tá começando a estudar isso agora, ou caiu nesse vídeo aí por um acaso, e aí tá entendendo, quer entender um pouquinho mais de IA, como é que é o Ricardo para estudar marketing digital? O que você faz hoje? Tem uma rotina? Você alguma vez por semana, todo dia? Você para um minutinho ali para ler uma coisa nova? Todo dia. Eu tenho a sorte de, obviamente, estar na M2BR Academy, então eu tenho muita troca com os sócios e com os professores, né? Principalmente com o sócio, a gente está o tempo inteiro se mandando notícia, a gente tem curiosidade como sendo uma característica muito importante, intrínseca de cada uma das pessoas que estão aqui. Então a gente está sempre testando coisa e a gente está sempre sendo desafiado pelos alunos, né? Hoje em dia dar aula, tu dá aula também. Você sabe que dar aula cara, antigamente era um aluno com o Google o tempo inteiro aberto, checando se você estava falando besteira ou não, né? Agora é o aluno com a IA o tempo inteiro, já debatendo e trazendo IAs novas e perguntando. Então, assim, cara, você precisa estar sempre por dentro do que está acontecendo no marketing digital, na IA, para você não passar vergonha na hora de dar aula. A primeira coisa, assim, né? E segunda é que a gente tem uma operação que é muito enxuta, que a gente faz questão de que seja dessa forma. E aí falando o empresário Ricardo, o empreendedor Ricardo, à frente da M2BR Academy. Então eu estou o tempo inteiro estudando marketing digital, estudando IA, para conseguir tornar minha operação mais rentável, mais eficiente e para conseguir acrescentar coisas novas. E é uma coisa que se retroalimenta, né? A gente brinca, né? A gente faz o que ensina e ensina o que faz. Então, eu pego o que eu estou usando na minha operação, testo e o que faz sentido vira conteúdo de aula. E às vezes eu estou estudando as coisas para aula e o que faz sentido eu testo na minha operação e meio que uma coisa vai alimentando a outra. Isso é muito bom nessa área, né? Que a gente está sempre estudando e às vezes eu vou dar uma aula na segunda. Aí na outra segunda, vou dar aula de Instagram, eu já tenho que estudar para ver o que aconteceu. Qual treta o Instagram fez no mundo, teve alguma novidade, lançaram alguma coisa, teve um concorrente, né? Lançou um aplicativo novo, comprou uma empresa nova. Então, você está sempre ali consumindo mais coisas e mais coisas. Exatamente. A maioria das profissões, né, deveria ser assim. Mas no digital, você dorme, acordou ali, já é uma coisa nova. Pois é, eu tentei me livrar do digital uma época. Sério? Em 2019, eu não cheguei a me livrar do digital, mas tô falando desse mundo de agência, né? 2019, eu já estava há muito tempo. E é uma outra coisa que empreendedor tem também, né? Vai chegar a hora na empresa de vocês que vai começar a dar não sei se é para todo mundo, mas para mim e para vários amigos. Você começa a questionar, já tô fazendo isso há muito tempo, a minha empresa já tá nesse ramo há muito tempo, de repente eu queria fazer alguma coisa diferente e tal. E comigo, pelo menos, não foi diferente, né? Em algum momento, quando eu estava na agência, estava no Academy, eu já estava há mais de 10 anos fazendo isso. E eu comecei a me questionar, estava com 30 e poucos anos na época. Falei, será que eu só consigo trabalhar em empresa que eu fundei? Será que eu só
Será que não é boa eu receber um salário ali sem me preocupar? Tô na empresa dos outros, sem me preocupar em Eu pagar acabei, funcionário? eu acabei indo para empreender junto, só que de uma outra forma. Mas eu comecei a me questionar muito sobre isso. Será que, sabe, eu não quero ter outra experiência, eu não quero estar em um outro setor, quero realmente fazer isso por mais 40 anos, 50 anos. E aí, por uma conjuntura de fatores, eu acabei recebendo o convite para ser CEO da Folha Dirigida Online. Para quem é do Rio, principalmente, conhece a Folha Dirigida, assim, que é um jornal e depois acabou virando um site muito famoso na área de concurso público e educação. Tinha 4 milhões de visitantes únicos por mês. Assim, é uma empresa de 30 e poucos anos. E a minha missão lá foi ajudar a fazer a transformação digital dessa empresa, né? E aí, assim, para mim foi muito desafiador e bom ao mesmo tempo, porque, enfim, eu tripliquei o número de pessoas que eu tomava conta, né, quando eu era CEO da M2 e depois para a Folha. Cara, tava numa empresa que eu não fundei, que eu não era o sócio majoritário, eu era sócio, mas enfim, Mas tava tinha... fazendo uma super transformação ali que te deixou super motivada, né? Exatamente. Cara, num setor que eu não entendia quase nada, que é o setor de concurso público, o público-alvo de quem consome concurso é completamente diferente de quem quer empreender, de quem é empresário. Então, assim, foi uma lição de humildade muito grande, assim, do ponto de vista de marketing, né, que a gente sempre tem que falar e fala, né, para se colocar no lugar do cliente e tal. E para mim era muito cômodo estar na M2 porque o cliente era eu, né? Tipo, a persona era muito parecida comigo. E aí quando você vai para um lugar que a persona ela é completamente diferente de São você, outras dores, outro tudo, outra rotina. outros valores, outras coisas que se valorizam, aí sim você tem que ver do que você é capaz, né? E você vai pro outro lado do balcão também, né? Antes eu estava em agência, escola, e agora você vai para o lado do cliente que contrata esses treinamentos e contrata essas agências ou a equipe. Então, assim, foi uma loucura, foi tudo diferente. Foram 4 anos nessa jornada, com uma pandemia no meio, né? A pandemia no meio. Exatamente. E de repente você tem uma empresa aí e já entendeu que o teu processo está bem desatualizado em relação ao digital, que você deveria estar treinando funcionários, que a tua equipe deveria estar no radar aí da IA, o que a gente pode aplicar na empresa. Então a gente tem também, né, o Curso Company, né? Exatamente. Para quem é o Curso Company? O Coursing Company, normalmente, ele atende as empresas que têm uma necessidade de treinar muitos colaboradores ao mesmo tempo, ou que têm uma necessidade de customização de conteúdo muito focado para aquele problema ou para aquela empresa, né? Ou que muitas vezes está querendo também acelerar o aprendizado, pensando uma coisa de cada conteúdo e tendo mais flexibilidade de horário também de datas, né? Então, sei lá, os cursos aqui da M2BR Academy, a gente tem que fazer cursos que façam sentido para todo mundo. Então, tem horários pré-definidos, tem um calendário. Os programas eles são fechados, né? Quando você fala de Company, pode tudo. Você pode pensar uma coisinha Uma coisa daqui. específica, né? Mas É, atualizar o time é muito importante. E no muito. Company a gente atualiza de uma vez só. Exatamente. Senta todo mundo aqui, vamos conversar. E aí dá para escolher tudo, se vai ser presencial, online ao vivo, se vai ser uma parte presencial, uma parte gravada, como é que vai ser a avaliação, se vai ser um intensivão de uma semana, se vai ser uma vez por mês, se vai ser em formato mentoria, se vai ser em formato aulão, enfim. Basicamente junto com os gestores, né? Quem contrata a gente normalmente é o time de RH, ou a área requisitante, né, de marketing, ou às vezes até o próprio dono. A gente conversa, pega o briefing, define aqui com o nosso time acadêmico qual é a melhor forma de levar esse conteúdo para a equipe, dados os objetivos que a empresa dá. Já são mais de 60 empresas. E todas as possibilidades que as empresas estão deixando ali passar, né? A gente já trabalhou com as maiores empresas do Brasil, já trabalhou com empresa pequena, com outras agências, com assessoria de imprensa, enfim, tem de tudo. Já são mais de 60 empresas atendidas nesse período. E acaba tendo um NPS muito alto, né? Um índice de satisfação gigantesco das empresas que optam por isso, né? Você compra tempo, você acelera e compra conhecimento para o teu time, né?
Isso é muito bom. E sabe que o time não tá se estudando cada um por fora, do seu jeitinho, no tempo que dá, não. Você leva para dentro da empresa e no horário de trabalho e dá certo. Ou depois do trabalho também, marca com o time. Eu já tive o prazer de participar de alguns e é bem satisfatório. Às vezes a galera entra assim, do tipo, mais um curso, mas aí no meio do caminho já tá perguntando, já tá trazendo informação, já tá trocando ali. No final, quando eles começam a implementar, é bem bacana você ver que mudou a chave ali na cabeça das pessoas, que às vezes estão naquela rotina ali de trabalho, faço o que eu tenho que fazer, vou para casa, mas não está atualizado no mercado. Pois é, aí às vezes é a fagulha que o colaborador precisa para ele depois, por conta própria, avançar em algum nível de conhecimento, ou às vezes a própria empresa, né? Depois do primeiro in-company, ela começa a receber feedback dos colaboradores. Pô, essa parte que foi muito legal. Não é incomum a gente fazer 4, 5 in-companies na mesma empresa. Porque começa por um mais abrangente e depois vai afunilando à medida que a empresa entende que aquilo ali trouxe resultados palpáveis. Então, se você tá com essa dúvida aí, já vem conversar com o Ricardo. Vem Não com a é falar, gente. vem conversar com a gente, vem com a gente, mas vem conversar com o Ricardo sobre isso. E ele vai desenhar aí o melhor para tua empresa. Vamos falar de startup. A gente começou falando sobre isso. Como é que foi essa jornada para você virar mentor de startup? E que momento você decidiu virar investidor anjo? Então, acho que foi junto com essa minha fase da M2, de tentar entender o que eu ia fazer da vida, né? Tive essa meio que crise de meia-idade um pouco antes aí. E aí eu comecei a ver startups e comecei a querer me envolver em coisas que fossem diferentes da M2. E assim, como passam muito dos alunos por aqui, a gente acaba tendo contato com muita ideia, etc. E aí, depois, quando eu acabei indo para a Folha Dirigida, em alguma parte a Folha teve uma iniciativa de ter uma aceleradora, de ter um coworking dentro do prédio, né? Era um prédio gigantesco lá no centro do Rio, e meio que ficou dividida entre a parte digital que eu cuidava e a parte mais tradicional. E essa começou a se envolver bastante nesse meio de startups. Então eu comecei a conhecer a aceleradora, comecei a conhecer uma série de atores desse meio de startup e me apaixonei, assim, né? Além de ser empreendedor, eu comecei a ver que dava para ajudar muito, né, quem estava começando, principalmente os mais jovens, sendo mentor, com conselho, com aporte financeiro, até como anjo. E aí meio Tem que. alguma coisa que você olha assim e fala assim, essa empresa aí tem tudo para crescer, ou essa daqui, ou algum erro que o empreendedor você vê comum para quem está montando uma startup? Cara, vários. Assim. Tem um negócio que você só pega depois. É um conhecimento tácito que a gente chama, né? Que, enfim, vem meio que em forma de intuição. Mas que é a gana, é a fome que o empreendedor tem. Então, assim, de conversar às vezes com. Não é muito replicável e não tô recomendando que você faça isso em casa, mas assim, normalmente era o jeito que eu decidia mais se valia a pena investir ou se valia a pena ser mentora. Tipo, a vontade que aquelas pessoas têm de fazer aquele negócio acontecer. De Então, arranjar soluções para aquilo ali rodar. e a resiliência mesmo, assim, né? Acho que isso é muito importante. Segunda coisa, para mim, que era um fator fundamental, era a exclusividade. Nem todo mundo consegue ou pode fazer isso, mas eu acredito pouco em startups que sejam o segundo negócio de alguém. Pelo menos não para investir. Então, cara, eu acho complicado quando um dos sócios, por exemplo, trabalha na startup depois do dia normal de trabalho dele. Porque Assim, ainda não é uma franquia, ainda não é um modelo de negócios validado, ele está testando ali. Então, se já está no segundo plano, você já não está dedicando ali o cara, tempo que deveria. é difícil pra cacete dar certo se você já tiver 100% focado, já tiver experiência, já tiver com todas as habilidades de resiliência que você precisa. Se não tiver isso, assim, a chance de ficar pelo caminho é muito grande, assim. Mas foi legal, já tive a sorte de investir em algumas que deram certo. Então, já deu para entender um pouquinho de como você enxerga isso. E a questão das aulas, tem alguma coisa que você sente mais dificuldade do momento que você decidiu dar aula? Ou alguma coisa que você Começar. gosta mais de começar? Cara, foi muito difícil. Eu tive, passei mal na primeira vez que eu fui dar aula. Foi meio que do nada, assim, né? Um dia. Faltou alguém? Tu foi cobrir? Não, eu tinha colocado um. Essa história é engraçada.
eu tinha colocado um funcionário para fazer um curso de marketing digital. O curso de marketing digital, por acaso, era dado por uma empresa que ficava no prédio e na sala, exatamente na sala que a M2BR Academy é hoje. Então, assim, era uma outra empresa que funcionava aqui e eu coloquei o meu funcionário para dar esse curso, quer dizer, para fazer esse curso. Ele gostou e era um curso de marketing digital e tinha uma das coisas que eu sabia fazer muito bem na época, que era SEO, enfim, posicionamento no Google, estava começando. E eu falei, quer saber? Eu nunca dei aula antes, mas vou lá conversar com o dono desse espaço e vou perguntar se ele não quer oferecer esse curso. E aí eu bati aqui na porta Nossa, muito louco. e falei, pô, meu funcionário fez um curso aqui de mídias sociais, eu acho que um curso de SEO seria bom. Tem essa demanda aqui, vamos fazer junto? O cara falou, vamos. E aí, meio que assim, eu fui dar aula. São 2 pontos, né? O primeiro é que você não pode pensar só em, eu vou empreender, mas preciso só saber tal coisa para empreender. Ele teve que adquirir a técnica lá e a cara de pau não, mas é a habilidade de oferecer. Uhum. Que a pessoa só vai comprar de você se você oferecer. Então, assim, não adianta você fazer o curso, não adianta você montar o Instagram lindo. Se você não tiver o momento que você vai oferecer, você tá ali esperando cair do céu. E a gente tava falando aqui também, outro ponto que você falou aqui. É porque a gente tá na M2BR. Esse estúdio aqui, ele fica aqui no Largo do Machado, né? Já vende o peixe aqui do estúdio, né? Estúdio Bis. O Estúdio Bis, pra quem quer começar a gravar conteúdo, não tem cenário, não tem iluminação. Olha a qualidade disso. Exatamente. Então, já consegue alugar aqui o espaço para poder gravar. Pois é. E aí, o mais doido disso tudo é que, alguns anos depois, a gente mudou a sede da M2BR Academy e agora do estúdio pro primeiro lugar que eu bati na porta e ofereci para dar aula, que é exatamente a mesma sala. Eu não tinha a menor ideia disso, né? Isso é muito legal. Eu gosto desse negócio dessas histórias que se conectam, né? Sem a gente sentir. No meio do caminho, você veio parar aqui de novo. E a sala ficou muito legal. Adorei esse cenário aqui. Já vou aproveitar para vender o meu peixe aqui do podcast. Hoje, se você fosse dar uma recomendação, um conselho, né? Não vou falar de mentoria, porque isso aí é o teu negócio, aí é só contratando ele para mentoria. Mas para quem está começando a empreender ou quem começou a querer estudar o digital, o que você recomenda? Cara, muitas coisas, assim, acho que é difícil dar um conselho só. Eu vou falar alguns. De repente faz sentido aí pra você. Cara, primeiro, faça alguma coisa que você seja bom ou que você goste, preferencialmente os dois. Então, assim, tem autocrítica ou peça pra pessoas que falariam a verdade pra você, pra dizer se você realmente é bom no negócio ou não. Acho que esse é o primeiro ponto. E você tem que decidir se é algo que você quer ficar bom, mas aí você vai ter que estudar e ver se você tem talento, ou se já é algo que você é bom, que você já trabalha, que você já é reconhecido, e aí vale a pena focar nisso. Quando eu era mais jovem, eu dava o conselho de, cara, quer saber? Só vai dar certo se você queimar todas as pontes que estão atrás de você, então mergulha de cabeça, larga tudo, você tem que fazer isso. E hoje em dia, um pouco mais experiente, o meu conselho é ao contrário. A não ser que você tenha um perfil muito específico de risco, mas eu sempre acho que vale a pena tentar fazer aos poucos. Tentar botar o pezinho na água ali, fazer uma reserva, porque eu acho que no final o psicológico ele conta muito. Então, assim, se você entra no jogo de empreender com, cara, isso aqui tem que dar certo, senão eu tô ferrado e tal, acho que 10, 20% das pessoas, fontes da minha cabeça, vão usar isso e realmente vai ser um gás, a pessoa vai entrar no modo caverna e, cara, isso vai ser o que vai catapultar. Mas eu acho que a maioria das pessoas, isso faz mal. Deixa ela ansiosa, nervosa, ela não consegue produzir, trava, ou às vezes não tem a grana para contratar uma mentoria ou um curso. Então, acho que no final das contas, de uma forma geral, faz mais sentido empreender com alguma reserva
com essa parte reservada também para mentoria, para curso, e ir testando aos poucos antes de explodir tudo e largar o teu emprego. E a terceira, basicamente, é a inteligência artificial, né? Hoje, a maior parte das pessoas ainda usa inteligência artificial para só fazer coisas simples no ChatGPT ou para criar um amigo virtual, né? Ter um relacionamento ali com o ChatGPT, eu pedir conselho, eu fazer terapia online. Pouca gente usa a IA de maneira profissional, séria, que faz alguma diferença nos negócios. Então, assim, a oportunidade está aí. Tipo, muitas empresas vão precisar de gente que sabe usar a IA além do ChatGPT. E aí eu vou dar um exemplo do Excel, né? Então, assim, você sabe mexer no Excel? Muita gente vai dizer que sim. Tá, mas o que você sabe fazer no Excel? Eu sei Organizar a coluna. organizar a coluna, né? Pintar os quadradinhos. Você pintar os quadradinhos e nem é já com template, né? Você pinta na mão, você sabe fazer a fórmula da soma. Apertar o botão lá de soma. Exatamente. E beleza, você já resolve 20, 30% dos trabalhos, do trabalho do dia a dia, na maioria dos escritórios dessa forma. Mas aí quantas pessoas sabem usar planilha dinâmica, sabem programar em VBA, sabem fazer funções que nem são tão complexas, tipo um PROC-V no Excel. E aí, as pessoas que sabem isso, aí elas são contratadas. Elas ganham mais. Né, vão para cargos, né, super respeitados e que pagam muito mais, porque você tem um nível de conhecimento completamente diferente. Tipo, as duas pessoas sabem Excel, mas, né? Sim, como eu costumo dizer que a nossa profissão ela é muito prostituída, principalmente a do social media. Porque você está competindo com, você fez um curso, você fez uma formação, você tem uma faculdade, no caso tem pós, mas, você está competindo com quem? O sobrinho do cara, a vizinha que fala que sabe mexer no Instagram. Então, todo mundo fala que sabe mexer no Instagram. Todo mundo sabe, aí você mexer no Canva. Mas em que nível de profundidade? E aí a questão que ele está falando é a mesma coisa. Você pode saber mexer no Excel, mas quem sabe a planilha dinâmica, por exemplo, está ganhando mais, já é qualificado para um cargo maior. Então, você consegue gerar mais resultado para o seu cliente. E aí, por isso, deveria se aprofundar mais, né? Exatamente. Ou para o seu cliente ou para você. Uma coisa, sei lá, falando de é você usar o ChatGPT para pedir para ele fazer um gancho para você de 3 segundos para você gravar o Reels. Outra é você saber programar um agente que consegue capturar todas as notícias que estão acontecendo e depois automaticamente já gerar um roteiro e aí gerar um avatar. E depois desse avatar, o avatar gravar o vídeo e te mandar para sua aprovação, só para você dizer que se faz sentido ou não. Ele já tá dando spoiler, porque isso essa é uma outra pergunta. Né? A gente vai ter esse curso aqui, né? Essa é uma das novidades de 2026, né? Pois é, quando a gente vendeu a folha dirigida, lá em... Nossa, agora a data acho que foi 2023, 2024. A gente vendeu e eu fiquei um tempo... tentando ver o que eu ia fazer, qual seria o meu próximo passo, né? E aí que eu tive contato com a inteligência artificial, tive a sorte de ter contato com a IA um pouquinho antes, e foi o que me motivou a voltar para a M2BR Academy. Cara, pode falar. Eu ia falar que tem os episódios de IA do Ricardo, inclusive, aqui no perfil do YouTube da M2BR. Então, se você não assistiu ainda, já começa a maratonar ali, porque tem bastante coisa. O Ricardo também apresenta outro podcast com o professor Bruno aqui, o Bruno Biságio, sobre ROI, não é isso? Isso, ROI sem filtro. Tem muito conteúdo. Olha o canal aí, tem muita coisa boa. Dá uma fuscada aí, se você chegou agora já segue, já dá o like aí pra gente nesse vídeo. Em relação a um ponto que você falou, eu concordo em relação a ter a reserva. Eu sempre falo que a gente tem que ter pelo menos a reserva de emergência, né? Separar o dinheiro da empresa do dinheiro seu, não usar o mesmo cartão de crédito para as duas coisas, né? Deixar separadinho ali, onde você vai reinvestir na sua empresa. Mas é aquilo, em vez de queima o barco, mas tem o dinheiro para comprar uma canoa, pelo menos. Se acontecer alguma coisa, um bote salva-vidas, para você ter ali durante um tempinho. Exatamente. Mas só retomando a questão da IA, então assim, uma coisa que me motivou muito a voltar para a M2BR Academy foi fazer uma transformação, tanto na grade dos cursos, quanto em cursos específicos de IA. Assim, em 2024 eu vi isso, 2024, 2025 a gente voltou, e desde então tem sido a missão
aos poucos ir fazendo com que o conteúdo se adapte a isso. Mas não dava para fazer isso de uma hora para outra, porque as coisas têm seu tempo, né? Então, se eu colocasse o conteúdo inteiro do curso de 2024 e 2025 para IA, a IA ainda era uma coisa muito incipiente, com resultados ruins, e tinham coisas mais importantes dentro de social media, de tráfego pago para a gente explorar. Esse negócio está se invertendo agora, né? E da mesma forma, a gente antes tinha muita necessidade de cursos básicos de formação, de base de pirâmide ali de IA, só que as pessoas estão começando a se educar, as empresas estão começando a demandar cada vez mais e a tecnologia está cada vez melhor. Então, a gente já está começando a ter uma necessidade real de profissionais mais específicos dentro de áreas de IA, e essa vai ser a novidade aí que a gente vai ter na M2BR Academy, né? A gente hoje tem as nossas formações que já vem com IA de fábrica, entre aspas. A gente tem um curso de IA, que é um curso mais na prática ali, que dá uma visão geral, mas que você já sai implementando muitas coisas na sua empresa. E o próximo passo é avançar no funil e começar a ter os cursos específicos, para quem quer trabalhar com IA para atendimento, para quem quer trabalhar com IA especificamente para a parte visual, né, com texto, com imagem, com vídeo, para quem quer trabalhar com a gente. Então a gente vai começar a ter cursos específicos, assim como a gente tem com marketing digital, né, que a gente tem um de tráfego pago, de social, de marketing digital geral. A gente vai começar a ter verticais específicas de IA, porque já tem demanda para isso. De um modo bem simples, para quem travou aí quando você falou agente, o que é agente? Nossa, é difícil explicar de uma maneira simples, né? Mas a gente é como se fosse um robozinho, de forma bem didática isso, né? Pelo amor de Deus, super entendido de IA. É super didática. Para quem chegou agora, leigo total. Eu sempre falo assim, a gente tem que conseguir explicar para uma criança de 5 anos entender. Se ela entendeu, então conseguir explicar, né? Correto. Agentes é como se fossem robozinhos que têm objetivos que eles precisam fazer e têm capacidades que eles conseguem fazer. Então, por exemplo, eu posso ter um agente de IA, ou seja, um robozinho, que ele tem a capacidade de escanear as principais notícias dos 10 principais portais de conteúdo e fazer um resumo para mim e me entregar por e-mail. Esse é um agente de IA. Qual é o objetivo dele? Entregar um resumo para mim às 10 horas da manhã no meu e-mail. Nessa curadoria. Quais são as capacidades? Entrar nos 10 principais portais de notícia, com base em critérios que eu defini, selecionar quais são as notícias principais e fazer um resumo disso e enviar para mim. Vai ser bem isso, né? A IA, eu vou pedir coisas específicas, mas o agente ele vai montar aquilo e vai entregar pronto. Pois é, o agente é como se fosse o teu funcionário. Ele é como se fosse um estagiário, ele é como se fosse uma pessoinha, só que ele é um robô e como as pessoas, os colaboradores, eles têm coisas que eles sabem fazer e eles têm job descriptions, né? Ou seja, missões que eles têm que fazer ali nos cargos deles. Seja criar um site, seja criar um programa, seja enviar automação ali para tua base do WhatsApp. Seja atender um cliente no WhatsApp. Hoje tem agentes que fazem isso, né? Por exemplo, na M2BR a gente acabou de implementar tem pouco tempo, né? Tem o nosso agente de IA que chama Academinho. Academinho. Então você, quando vai entrar, você primeiro vai conversar com o Academinho. Só que não é aquela coisa chata como o URA de antigamente, né? Se você quer comprar um curso, digite 1. Se você quer um curso em company, digite 2. Agora não, você entra lá e fala, eu sou um profissional que tenho essa e essa necessidade, qual é o curso que você me recomenda? E aí o Academinho tem como uma das capacidades entender esse contexto, olhar na nossa base de dados e oferecer o que faz sentido para você. Então já vale a conversa com a Academinho. Já conversa lá com a Academinho. Já entra lá no perfil, aqui na bio tem também o link na M2BR, aqui no YouTube. No Instagram tem mais informações e no site já tem a grade dos próximos cursos, né? Para poder entender quando vai começar, seja online ou presencial. E aí você entende o que é melhor para você. Aí esse papo podia durar aí, entrar em vários assuntos. Pois é, né? Podia ficar infinito aí, né? A gente ficar conversando. É isso. Tem algum conselho que você daria para você do passado? Para fechar?
Cara, para de se cobrar tanto, assim, eu acho que... É, Falou o cara que corre todo dia, vai correr maratona agora, mas agora é por prazer, né? não, hoje em dia é necessidade para manter a sanidade mental, assim, É é isso. remédio, hoje em É. dia. Mas eu acho que eu fiquei muito preocupado com o futuro e perdi muito tempo de vida, de energia e de aproveitar o presente preocupado com o futuro, e o futuro acabou sendo bom. E seria bom se eu não tivesse me preocupado tanto, assim. É legal a gente se dar esses conselhos, né? Que a gente não conseguiu dar lá atrás, mas ter essa consciência de como tá funcionando hoje e como deu certo. No final deu certo. Ou poderia ser outro, né? Compre Bitcoin em 2013 também. Ações do Facebook lá no começo. Talvez esse daí seria um conselho mais útil hoje em dia. Também poderia ser. Foi um prazer. Muito obrigada por estar aqui no Eu que programa. agradeço. Obrigado pela honra aí de Deixa o participar. arroba aí para o pessoal te seguir, além do perfil da M2BR. O arroba rmarcilio1. Vocês vão me encontrar lá no Instagram. Ou procura por Ricardo Marcilli, que tem todas as minhas redes lá. Tem poucos homônimos. Poucos homônimos. E o episódio aqui, com o Bruno. O Roy Sem Filtro. Roy Sem Filtro, para quem quer. Para quem quer entender como é que você gera retorno sobre investimento das maneiras mais criativas e mais efetivas do mercado, com os melhores convidados, pessoas que estão fazendo isso na prática. É isso. Tá bom? Eu sou Viviane Faria. Se você não segue esse canal ainda, já segue lá. Encaminha para quem é do digital, encaminha para quem quer empreender. E até a próxima.